Paulinha, vou abrir o noticiário com você, né? O que exatamente o ministro da Cultura, o Sérgio Saleitão, disse sobre aquela performance do Museu de Arte Contemporânea em que uma criança interage com o artista nu, que fica ali rolando de um lado para o outro, deitado no chão? Olha, vamos por partes, não é verdade? Na quarta-feira aconteceu uma reunião do ministro com parlamentares de frentes religiosas da Câmara. Então, a evangélica, católica, apostólica romana e defesa da família. Foram lá, esses caras, exatamente para cobrar uma posição, né? O que é que você achou disso? A Veja publicou até vídeos da reunião, então não é nem que a gente está aqui em aspas. É na boca mesmo do ministro que ele disse. Ele começa falando que ele não está dando uma opinião institucional, mas uma opinião pessoal dele. Mas sendo ministro, fica um pouco complicado de separar aí as coisas. Então ele começa, na verdade, por aquela exposição do Santander. Dizendo que ali ele acha que há o que se discutir. Que o Crivella acabou de recusar lá no Mar, o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Exatamente. Então ele começa por aquela, deixando claro que é uma opinião dele pessoal e não institucional. Se é que a diferença nisso quando está um ministro falando e sendo filmado. E aí ele diz assim que no caso daquela exposição ele acha que há como se discutir o que ser feito ou o que não ser feito, que ele particularmente não deixaria os filhos dele irem, que são crianças de 8 e 12 anos. E aí segue a conversa para o caso específico dessa performance que aconteceu em São Paulo, em que a menina tocou ali o tornozelo e a mão do artista. Aí tem a fala dele. Bruno, a gente consegue soltar o vídeo que está no site da Veja? Pode soltar, Bruno, por favor. Sim. Na minha visão, acho que aquele episódio apresenta ali um claro descumprimento do que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradeço as respostas. E aí segue, eu só fiz as perguntas. E aí segue a conversa e tal, entre eles, dizendo, olha, então, você viu que o parlamentar já se posiciona, né? Que bom que o senhor falou isso. Então, se vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, seria um crime, né? Então foi isso, acho que foi a primeira vez que a gente vê o ministro da Cultura se pronunciando a respeito disso. Mesmo ele tendo falado que é uma opinião pessoal e não institucional, fica bem posicionado, né? De não ter... Claro, ele tá falando pela entidade, pelo ministério que ele representa, né? A gente já teve a oportunidade de expor aqui na ocasião quando essa notícia veio a público, a opinião de cada um aqui. E eu notei o seguinte, todo mundo expressou a sua opinião. Discussão aqui. amena, né, Ed? Foi uma discussão acalorada, tudo, mas eu notei o seguinte, os que se colocam e se arvoram contra, levantando princípios até moralistas, dos mais radicais aos que dissimulam certo moralismo ali, eles foram os mais preocupados em reacomodar opiniões, assim. Isso estou dizendo de uma maneira geral, não só na mídia, como nas mídias sociais, não na imprensa, né, nos sites, enfim, como nas mídias sociais. Eu já expressei a minha opinião aqui. Eu acho que associar isso à pedofilia, associar isso à pornografia, então, é no mínimo uma desonestidade intelectual. Isso é uma opinião pessoal também. É importante ressaltar, Ed, que esses parlamentares que foram até lá, eles entregaram um documento para o ministro Saleitão. Sim. E nesse documento eles dizem exatamente isso, que as exposições trazem apologia à pedofilia e zoofilia, referências racistas, vilipêndio à fé e ao sentimento religioso. Então, essa foi a documentação que os parlamentares entregaram ao ministro para ter o contexto dessa conversa aí. E aí não entrariam aquelas questões da lei que dizem respeito à questão da classificação etária, a classificação das pessoas que podem assistir à exposição, entrar numa exposição? É isso que eu coloco aqui.